vamos aqui receber o nosso querido Sérgio Vilar, já conhecem o filhote, que vai ser o posto-tramo convidado de hoje. Hoje vem acompanhado do Sr. Coronel Arnaldo Costeira, uma figura marcante do movimento espírita português. É uma dupla honra ter aqui estes dois irmãos junto de nós, nesta casa, e eu, sobretudo, junto também da minha pessoa. Vou passar aqui ao Sr. Coronel Costeira a possibilidade de poder usar a palavra. Foi ele que veio o livro de honra desta casa há alguns anos atrás. Passava no movimento espírita português uma crise grave, que eu juro que ainda não saiu, mas foi ele que veio o livro de honra desta casa aqui há alguns anos atrás. Livro de honra que foi assinado pela filha, a Diana, que muitos que aqui estão tiveram também o prazer de ouvir na semana passada. Vou passar então ao Sr. Coronel Costeira. Peço desculpa, eu não vou falar com o microfone, porque sinto muita intimidade. Ora bem, cá está o outra vez. Cá está o outra vez. Como se pode falar, não precisa, eu não entendi. Meu pai tem 60 anos. O rapaz parece muito mais novo. Mas eu tinha 52 anos. Não convencido, não era, não sei, tudo mais. No entanto, não basta experiência doutrinária. Há 31 anos que eu dou a tua alma ao estudo da doutrina dos Espíritos. Basta experiência. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não ouço bem, mas se calhar vou falar também sem microfone. Senhor Jesus, aqui estamos numa parte da tua seara. Aqui estamos, certamente, num lugar onde arar é difícil, mas nos impõe a todos, e particularmente aqueles que aqui trabalham, dedicar-se por inteiro, dentro das limitações das suas vidas profissionais e familiares, mas se dedicarem por inteiro à divulgação da tua mensagem, da tua boa nova, num mundo marcado pela violência, pelo medo, a beirar-se agora já de uma fase de terror. Sabemos, Senhor, que as horas são chegadas da mudança, da grande transformação, uma vez que nós não aceitamos o convite para mudarmos pelo amor, mas como a Terra tem que avançar, independentemente de nós, tem que avançar pela dor. E por isso, esta noite, em que nós procuramos conhecer a tua mensagem de uma forma talvez diferente da habitual, nós pedimos a tua proteção
a presença dos seus mensageiros, o envolvimento do nosso ambiente para que haja mais harmonia entre as nossas mentes, haja mais harmonia nas nossas vibrações e todos possamos logo mais regressar aos seus lares mais serenos, mais tranquilos, com mais fé, com mais coragem para enfrentar os problemas da vida. Abençoa os trabalhos de hoje, Senhor, e particularmente que os teus mensageiros envolvam o nosso Sérgio e ele possa, de facto, ajudar-nos a crescer um pouco mais na tua direção. Nos abençoa os trabalhos de hoje, Senhor. São poucas palavras, nós estamos aqui para ouvir o Sérgio Vilar, não é para me ouvir a mim, mas dizer-vos da satisfação, de alguma emoção que sinto ao entrar as portas desta casa remodelada em relação àquilo que eu conhecia, a última vez que cá estive, já há alguns anos, mas a alegria que eu imagino sentiria Paulo de Tarso quando visitava as igrejas que fundou e que sempre lutava com muitas dificuldades para estabelecer a paz e o equilíbrio entre aqueles a quem ele tinha deixado essa incumbência. Então é uma pequenina parte da Igreja de Jesus que hoje nós visitamos com muita alegria, trazendo o Sérgio Vilar, que é aqui o nosso amigo não disse tudo, que é só diretor de uma televisão que tem 6 milhões de visitas. Imagine agora as visitas à RTP1, à RTP2, à RTP3, à RTP4, à RTP5, essas RTPs todas, que em Portugal, não é? Em Portugal, talvez não tenham essas visitas, talvez nem em conjunto, contando com as crianças, com os doentes e com os idosos. Então, é de facto para nós muita alegria trazer o Sérgio. Nós conhecemos o Sérgio de uma forma há 2 anos, de uma forma assim um pouco inusitada, sem termos feito nada ou qualquer contacto para nos aproximarmos. Mas, de facto, desde essa altura que nós sentimos quase que uma chamada, um chamamento comum a um trabalho, a mais trabalho. A mais trabalho. Porque até, como eu costumo dizer, arranjarmos umas cadeiras vagas do outro lado para nos podermos ir a esse destino, que será o nosso. Mas aqui, enquanto aqui estivermos, sem dúvida nenhuma, cumprirmos aquilo que o nosso coração dita e que a razão também nos convida a fazer, que é espalhar a boa nova de Jesus. Tanto quanto eu sei, não foi para mim, mas Chico terá dito que o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns são caminhos para se atingir o objetivo que é o Evangelho. Então é essa meta que nós procuramos e em boa hora nós conhecemos nessa faceta, divulgar o Evangelho, espalhar a boa nova de Jesus, procurar, estribando-nos da doutrina espírita, lembrar aquilo que ele ensinou e procurar esclarecer todas as coisas, principalmente às pessoas que sofrem, às pessoas que não encontram ânimo, não encontram esperança numa sociedade marcada, como há pouco nós dizíamos na nossa prece, pela violência e pelo terror. Então, é com muita alegria que eu hoje vim trazer o Sérgio aqui à vossa associação. Espero que, aliás, cá esteve o filho, não há muito tempo, espero que no futuro nós possamos conhecermos melhor e vermos, de facto, o alcance que poderá ter um trabalho conjunto. Porque, sendo nós cristãos, espíritas da nova designação, cumpre-nos dar as mãos e fazer tudo para que a dor diminua nos corações e nos corpos de tanta gente que não conhece Jesus. Então, é muita alegria minha estar aqui convosco, visitar esta casa, que eu vi crescer, vi nascer e crescer, e realmente dizer-lhes que sempre estarei convosco no trabalho árduo que se faz necessário fazer. E como é essa a tarefa, aqui o Sérgio Vilar vai pegar a palavra e vai nos trazer a sua mensagem de hoje, que tem que ser uma atitude de urgência.
Não tira esse aqui do... Como é que muda aqui? Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos envolva e possa nos proteger nesta noite tão abençoada que nós, ao chegarmos aqui, contemplávamos aquela lua cheia, fazendo-nos coroar a beleza da natureza. Trago da nossa casa, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o abraço fraterno do nosso querido André Luiz, o nosso filho que recentemente esteve aqui, mandou um abraço a todos, saudosos. E hoje nós vamos tentar falar um pouco desse tema que julgamos ser um tema muito importante. Atitudes de urgência. Na verdade, é apenas um capítulo de uma obra fantástica do grande médium Francisco Cândido Xavier, pela qual, pelo seu instrutor, um português, Emmanuel, que na verdade foi o padre Manuel da Nóbrega, que deu uma contribuição imensa para o Brasil, fazendo com que as terras de Santa Cruz recebessem a implantação da árvore do Evangelho, da terceira revelação, fazendo-nos pensar sobre a vida. Eu só fiquei um pouco preocupado quando o nosso irmão diz a fundação da nossa casa, 13 de março de 1901, só para esclarecer, eu não sou o fundador. Não é? Sou apenas, e na condição de atual presidente. Mas vendo aqui essa ideia tão importante, urgência, nós nunca tivemos um momento de declinar a urgência como estamos a ter nos momentos atuais. Vamos ver que Emmanuel começa dizendo assim: em favor da paz em ti e em torno de ti, não te esqueça das atitudes de urgência. É interessante que, com o atentado que nós estamos vendo na França, com os problemas na Síria, com a questão dos refugiados, com a violência que campeia no mundo todo, as nossas conversas giram em torno da paz. Mas Emmanuel vem nos convidar para que nós possamos ter a paz, iniciando em nosso coração. Nós queremos que o mundo tenha paz. Nós queremos que os governos instituam a paz através de decreto. Mas a grande verdade é que esse sábio Emmanuel diz para nós que é importante começarmos a favor da paz, iniciando em nós. Porque as grandes guerras não se encontram apenas no campo do armamento, das lutas físicas. A grande guerra, na atualidade, se faz através do nosso pensamento. E é o nosso pensamento, é o desequilíbrio de nossa alma que está fazendo com que nós precisamos rever de uma maneira... desculpe, eu acho que eu fui apertar aqui o que... voltou, desculpe. Só que, pega um pouquinho, aqui, desculpem. É só para ver se vocês estavam acordados. Fiquei contente. Mas é que eu apertei aqui no meio. É aqui. Então, a grande verdade é que Sócrates, que foi um precursor do Espiritismo, do cristianismo, porque vamos nos lembrar que o Livro dos Espíritos
e também o Evangelho segundo o Espiritismo, traz a nós a missão de cumprirmos o cristianismo redivivo. Mas antes de Jesus, nós já tínhamos Sócrates, a lei socratiana, na qual tinha como princípio básico essa ideia: conhece-te a ti mesmo. Vamos fazer aqui uma experiência. Nós estamos aqui, os espíritos, muito antes da nossa chegada, não é, meninas? Já estavam aqui preparando o nosso ambiente. E nós chegamos aqui, às vezes até preocupados, chateados. Às vezes, nós dizemos assim: eu vim com um peso nas costas e de repente eu saio daqui leve. Uma prece, a palestra, uma outra prece, o passe, e de repente nós vamos sair do centro. É uma noite chuvosa. E nós conversando fraternalmente sobre Jesus, sobre o amor, quando de repente, ao sair assim, desatento, na calçada, um carro passa em alta velocidade. É uma noite chuvosa. E de repente, ao passar numa poça d'água, aquela água vem em nossa direção. Qual é o nosso comportamento? Eu já sei que Santarém, Mendonça já me explicou, que todos vão dizer assim: vá em paz, meu irmão. Mas lá no Brasil, nós logo vamos recomendando a mãe da pessoa, perguntando, não é, se ela está bem, não é, como é que ele está na atualidade, não é? E depois de nós desferirmos alguns palavrões, algumas palavras de baixo calão, nós nos desequilibramos. E daqui a pouco vem uma informação. Tratava-se do vizinho, aonde estava em alta velocidade, porque a mãe estava passando mal, e realmente a mãe estava indo para o hospital. E nós somos tão interessantes, que quando nós ficamos sabendo, nós vamos montar um grupinho para dar um passe na nossa irmã. Só que você xingou a mãe da mulher, xingou a mulher o tempo todo. A grande verdade é, nós nos conhecemos. Cada um de nós sabemos qual é a nossa reação no momento em que estamos a ser convidado para passarmos por uma prova, seja ela qual for. Então, Emmanuel nos convida a buscar dentro de nós, porque isso é uma conquista. E essa conquista só se faz através do nosso esforço, da nossa dedicação. Isso é pessoal. Isso não é aquilo que nós vamos numa farmácia e diz: você tem um injetável aí para mim ter um pouco de paciência? Diga de passagem, Joana de Ângeles diz que paciência é a ciência da paz. A paz é uma conquista que nós vamos gradativamente trazendo em nosso coração. Mas Emmanuel diz assim também: cultiva a fé em Deus, para que não te falte a tranquilidade de espírito. Nós acreditamos em Deus? Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. 4 são os tipos de sofrimento, em geral, que a humanidade passa. O primeiro, a miséria. Como é difícil nós passarmos pela dificuldade da miséria. A segunda, as decepções. A terceira, as dores físicas, as doenças. A quarta, a perda de entes queridos. Como é difícil nós convivermos com esse sofrimento. E nós encontramos aqui essa ideia.
cultiva a fé em Deus. Primeiro nós temos que entender o que é Deus. Como diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Dos 10 mandamentos, nós vamos encontrar os 2 primeiros que Moisés, na tábua da salvação, nos fala que é o amor que nós deveríamos ter para um Deus único, para um Deus Pai. E eu não tenho medo de dizer que pela primeira vez, no processo reencarnatório, nós estamos entendendo Deus a partir do momento que eu entendo a reencarnação. Portanto, nenhum de nós que aqui estamos somos vítimas. Todos nós que aqui estamos somos algozes do ontem, que viemos com o véu do esquecimento, porque uma vez nós estávamos à casa de Chico Xavier, quando, altas horas da noite, o Chico faz um comentário muito interessante. O Chico dizia que nós não deveríamos fazer a TVP, a terapia de vidas passadas, porque isso poderia trazer em nós um processo de perturbação a tal ponto que nos levaria à loucura. Por isso ainda o véu do esquecimento é importante. Mas essa palavra fé, uma palavra composta de apenas 2 letras, significa acreditar, dar crédito. Mas como é que eu posso acreditar se eu ainda tenho medo de Deus? Se eu ainda tenho aquele Deus do Velho Testamento? Deus pune, Deus vinga, Deus persegue. Nós não conseguíamos entender que Deus é esse. E a reencarnação que o Espiritismo traz para todos nós, que também não é um conceito novo, a reencarnação já era aceita pelo povo judeu. Apenas eles usavam o nome de ressurreição, na qual a diferença é que ressurreição é o retorno do espírito no próprio corpo. Coisa que a ciência já comprovou ser impossível. Mas a reencarnação é o mesmo que o povo judeu acreditava, que é o retorno do espírito, mas em um novo corpo, aonde nós vamos estudar aquela conversa de Jesus com Nicodemos. Mas nós precisamos criar tranquilidade de espírito. E isso é uma conquista que nós só vamos conhecer e vivenciar a partir do momento em que eu buscar conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A doutrina espírita é a doutrina do livro, do conhecimento, é a doutrina do amor, porque ela é a doutrina de Jesus. Ela é a revivência do Evangelho. Então nós estamos sendo convidados a fazermos o que fez os primeiros cristãos. Só que hoje nós não precisamos dar a vida pelo Cristo, desencarnar pelo Evangelho. Hoje nós somos convidados a viver pelo Evangelho, dar testemunho da mensagem que ele nos ensina. Age sempre, diz Emmanuel, buscando servir. Como é interessante essa frase de Emmanuel.
Porque na verdade eu quero ser servido. Na verdade eu não quero servir. Na verdade ainda eu sou uma criatura egocêntrica, egoísta. Penso só em mim. Quando eu começo a divisar o meu próximo como meu irmão, como nos disse Jesus, nos finais dos tempos, haverá um só rebanho e um só pastor. Quem é o pastor? Jesus de Nazaré. Quem é o rebanho? Todos nós que somos irmãos, criados pelo mesmo Deus, criado pelo ser inteligente, por essa causa primária que dita todas as coisas. Mas nós precisamos servir. Vamos relembrar Jesus, quando aquele dia, após ter feito muitas curas, e nós vamos encontrar num livro maravilhoso chamado Jesus no Lar, do espírito de Neio Lúcio, conta para nós que naquele dia Jesus estava fadigado, cansado. E Pedro, ao se aproximar de Jesus, diz: Senhor, vai descansar um pouco. Você realizou tantas curas, você fez tantos milagres, você está cansado. E Jesus disse a Pedro: Pedro, o meu Pai que estás nos céus não me enviou à terra para ser servido, mas para servir. Uma vez perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual é o homem mais rico da terra? E o Chico nos diz: aquele que tem menos necessidade. Aquele que tem menos necessidade. E aí nós vamos encontrar o quê? Jesus dizendo: eu trabalho incansavelmente. E o meu Pai que estás nos céus também trabalha. Foi a resposta que Jesus deu a Pedro, para que Pedro então deixasse ele continuar a sua missão. Lembra-te de que outros farão a ti o que fizeres aos outros e com os outros. O que é fazer ao outro, senão o bem? O que Jesus nos ensinou? Façais aos outros o que gostaria que os outros os fizessem. Não é o contrário. Nós somos assim: se alguém fizer o bem para mim, se amanhã ele precisar, eu também o faço. Foi isso que Jesus disse. Olha, façais aos outros o que gostaria que os outros os fizessem. É o princípio que o Espiritismo traz na sua condição basilar do mundo de ação e reação, prova e expiação. Isso é novo? Não é novo. Paulo, na sua primeira epístola, já dizia: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Somos livres dos 4 reinos que Deus criou no planeta Terra: os minerais, os vegetais, os animais e os hominais. Nós somos os únicos que ele deu o chamado pensamento contínuo. Somos os únicos que podemos usar a nossa razão, dizer, como disse Jesus, sim, sim e não, não. Mas Jesus também diz uma outra frase. Uma vez, perguntado a Chico Xavier, por um jornalista: Chico, se você fosse um homem importante num país e pudesse escrever uma frase, e essa frase pudesse dizer algo para auxiliar o próximo, o que você escreveria? E o Chico então respondeu:
aquela frase inovidável de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu muito vos tenho amado. É a conjugação do verbo amar. E conjugar o verbo amar ainda é para nós o grande desafio para o século 21. Porque nós temos dificuldade em amar. Nós, até para amar aqueles que vivem em nossa casa, já é difícil. Até os nossos familiares, nós temos dificuldade. Imaginemos amar a sociedade, amar ao próximo, amar quem nos ofende. Vamos relembrar, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7º, a paciência. Ele diz que a caridade mais fácil de ser exercida é a da esmola. E Emmanuel cumprimenta numa outra mensagem dizendo que até essa nós temos dificuldade de fazer. Continua o Espírito de verdade. A caridade mais difícil de ser exercida é a caridade do perdão. Também já recebi informação do nosso irmão Mendonça que aqui em Santarém todo mundo é um coração tão grande que perdoa tudo. Mas lá no Brasil é uma coisa impressionante. Ninguém perdoa ninguém, é uma confusão, é uma brigaiada, não é? Mas já sei que aqui vocês já estão melhores, não é? Mas lá é uma coisa assim complicada. É um trabalho que nós vamos ter que fazer. Por quê? Porque nós ainda não conhecemos o Evangelho. E o pouco do Evangelho que nós conhecemos, nós não colocamos em prática. Hermance Dufour, que foi uma das médiuns de Allan Kardec, uma daquelas jovens, trouxe uma obra no Brasil, através de um escritor, e ela dizia uma coisa muito interessante. O Espiritismo passa e deva ser vivido em 3 momentos. Quais são os momentos? O primeiro é quando eu entro na casa espírita. E geralmente nós entramos na casa espírita em que momento? O momento da dor, não é? O momento da dificuldade. O momento em que assola a porta de nossa casa. Então qual é o primeiro momento? Quando eu entro na casa espírita. Qual que é o segundo momento? É quando eu começo a estudar. E quando eu começo a estudar, o Espiritismo começa a entrar dentro de mim. É os conhecimentos. E qual é o terceiro momento? É quando o Espiritismo começa a sair de mim. Através dos gestos, através do trabalho, através do nosso esforço, através da nossa dedicação. Então, por isso que nós começamos a ver a importância dessa questão, não é? Espalha o bem que puderes, onde puderes e quando puderes. Nós temos um hábito de perceber que dentro do centro espírita nós somos muito bondosos, não é isso? Aqui nós fazemos caridade, abraçamos todo mundo, né? Mas nós precisamos começar também a exercitar esse trabalho, começando aonde? Nosso lar, em nossa casa. É lá que nós temos alguns grandes desafetos, que carregamos da onde? Do nosso passado criminoso. Então é na sociedade que nós vamos fazer o quê? Espalhar o bem. Então, quando nós exercitamos o bem de ajudar alguém, sem analisar o que vamos receber em troca, Emmanuel diz que é esse o trabalho que compete aos espíritas.
faça tudo o que eu faço e muito mais. Não foi o que Jesus disse? Não é? Ele disse a Pedro, Pedro, você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta você ter vontade. E é a vontade que nós percebemos a grande dificuldade que nós temos. Não cobres tributos de gratidão. Lá no Brasil, nós temos lá presidentes de casa espírita que às vezes trabalham assim, com bastante afinco, não é? No final da sua vida ele quer saber aonde vai o busto dele, não é? Se vai no centro, na porta, na sala de passe, no trabalho mediúnico, no salão, porque ele foi uma pessoa boa. E se ele foi uma pessoa boa, ele acha que deva então fazer o quê? Ele deve ter o tributo de gratidão das pessoas. E quando assim nós agimos? Outro dia uma senhora me procurou no trabalho de atendimento fraterno e me disse assim, Sérgio, eu não vou mais fazer caridade. Eu digo, mas por que, minha irmã? Ah, não. Olha, eu estou tantas cestas básicas, você sabe. Eu disse, sim. Eu faço muita coisa. Eu digo, sim. E daí? Ela diz assim, olha, as pessoas nem me agradecem. Eu digo, mas você dá as coisas para o outro para receber gratidão? Então é preferível que você não dê mesmo. Você não entendeu o capítulo de servir ao próximo. Você não entendeu o que o Evangelho vem nos ensinar. Eu vou pedir um minuto para contar uma história muito interessante. Quando eu comecei no movimento espírita, eu conheci uma pequena senhora chamada Eva. Era uma senhora pequenininha, eu aprendi muito com Eva. Eva é um espírito daqueles que faz com que cada um de nós aprendamos a desenvolver a paciência. Eva entrava no centro com 7 filhos para tomar sopa. Eva sentava, olhava para a sopa e dizia, eu vou ter que comer essa lavagem de novo? Eva, olha que comida bonita, nós já almoçamos. E Eva repetia 5 a 6 vezes. E todo dia era a mesma história. Um dia Eva disse para mim, Sérgio, você trabalha no banco? Eva, ela não pedia. Eva mandava. Olha, você tem que me arrumar um berço. Aí eu dizia assim, agora eu pego Eva. Eu vou fazer Eva me agradecer. E eu trabalhava numa cidade que se fazia móveis coloniais. E eu então pedi para um, pedi para o outro, e conheci um amigo que me deu um berço. Vocês conhecem berço colonial, não é? É aqueles berços grandes, não é? E eu então fui lá, peguei a carrinha do centro, nós chamamos lá no Brasil de Kombi. Eu sei que muita gente aqui, quando eu falei Kombi, depois falou, olha gente, aqui é outro nome. Muita gente diz assim, não, a gente assiste as novelas brasileiras, é Kombi mesmo. Então acho que vocês já sabem o que é Kombi, não é? Tá vendo? Aqui muita gente assiste novela, tá vendo, nossa? O pessoal aqui gosta. Então, então parei na porta da casa de Eva. Eva saiu, arrogante. Quando eu abro a porta, digo, agora a Eva vai se curvar. E a Eva põe-se a gritar no meio da rua, dizendo, você é um irresponsável, meu filho. Eu digo, o que foi, Eva? Olha que berço bonito. Se eu botar o berço dentro desse barraquinho que você está vendo, aonde que eu boto meus 7 filhos? E eu falei assim, pela primeira vez, eu falei assim, Eva está certa. Às vezes a gente quer fazer caridade, não é? E sai tropeçando para fazer caridade, e o caminho não é esse. Vamos ver quais são as necessidades. Arrumei um outro berço, levei para Eva. E a Eva diz assim, pois bem, meu filho, deixa aí. Bom, falei, Eva não vai cumprimentar. A Eva falou, pode ir agora, meu filho, eu estou ocupado cuidando dos meus filhos aqui, deixa o berço aí no canto, que depois eu dou um jeito de guardar. Eu falei, mas que coração duro. Chegou a noite, nós íamos ter um trabalho mediúnico. Era a primeira terça-feira do mês, e quem se apresentava era um benfeitor espiritual da casa,
que se chamava José. E nós chamávamos de pai José. Eu sentado ali, estava no começo do espiritismo, logicamente eu tinha vontade, como um bom espírita, já naquela época, de pegar a cabecinha de Eva, tipo assim, 3 giradas para um lado, 3 giradas para o outro lado, não é? Dar um chacoalhão em Eva, como bom espírito e bom cristão. E aí eu sentado ali, meio bravo com Eva, quando o Toninho de Pádua, o nosso dirigente, começa a conversar com o irmão José, com o pai José. E ele diz assim: pai José, eu posso fazer uma pergunta? Eu queria saber de Eva. Aí eu sentei na cadeira e falei: agora ele vai dizer assim, olha, vocês dão umas pancadas em Eva. Torce o pescoço de Eva, dá um corretivo em Eva. Eu sentei até aprumado para ouvir. E aí, quando eu estava ali, o Toninho pergunta e ele diz assim: Eva, meu filho, é a benfeitora espiritual desta casa. Eu regalei os olhos, que estava fechados, assim, só essa que faltava? Não faltava mais nada. A Eva, uma benfeitora espiritual? E aí eu fiquei atento. E eu aprendi uma grande lição. Que Eva era sim uma grande benfeitora. O Toninho perguntou: mas e aí, meu irmão? Ela faz tantas atrocidades, maltrata todo mundo. Ele disse: pois é. Por que vocês estão aqui? Para aprender a desenvolver a paciência. Sabe qual é o mal de vocês? Vocês acham que vocês são caridosos. E basta as primeiras dificuldades, vocês já começam a reclamar. Então a Eva é um benfeitor espiritual para fazer com que vocês desenvolvam o capítulo da paciência. Olha que bela mensagem, não é? E aí então eu falei assim, realmente, como a gente não sabe nada. E a partir daquele momento, o pai José diz uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: vocês conhecem Eva? Vocês sabem quem foi Eva? Eva? Não. Ela foi uma rainha. Na sua última existência na Europa. Ela tinha um monte de filhos. E ela também tinha um monte de perseguidores. Os filhos que ela traz hoje são alguns daqueles perseguidores que Deus permitiu para que Eva pudesse burilar a sua alma. Veio pobre, mendiga, sem ter comida para os filhos, e nós chorávamos quando Eva desencarnou. Porque Eva já estava trabalhando no centro, ajudando na sopa, e eu tive a oportunidade de assistir e ouvir a primeira prece de Eva. E aquilo me tocou profundamente. Porque Eva é o exemplo para nós podermos o quê? Sairmos dessa ideia de que somos importantes para o trabalho anônimo do Cristo aqui na Terra. Emmanuel diz assim: abstente de procurar defeitos no próximo, recordando que todos nós, os espíritos ainda vinculados à evolução da Terra, temos ainda o lado escuro do próprio ser por iluminar. Procurar defeito nos outros. É interessante, não é? Vocês já fizeram aquela brincadeira que nós fazemos nas mocidades espíritas, com referência a sentarmos de uma maneira em círculo, e nós então dizemos para a pessoa: olha, nós vamos então ver a qualidade e os defeitos de quem está ao seu lado. E aí, gente, nós vamos despertar para uma coisa muito interessante. Então, fala o defeito da pessoa que está do seu lado direito, ou do seu lado esquerdo. E aí a pessoa tem uma facilidade: você tem esse defeito, não leva a mal não, eu vou dizer, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Aí a gente fala para a pessoa assim: agora você diz uma qualidade. A pessoa diz: bom, qualidade? Pega um pouco, deixa eu pensar. Sabe por que isso acontece? Porque Jesus diz: o que fala a tua boca é o que está cheio do seu coração. Nós temos dificuldade de ver as qualidades das pessoas porque nós só conseguimos enxergar defeitos.
E será que as pessoas só têm defeitos? E o Espiritismo vem mostrar para nós o que? Jesus disse, cada um segundo a sua obra. Enquanto nós não começarmos a reparar os nossos defeitos urgentemente, nós vamos ficar olhando para o defeito do outro. Enquanto que a vida passa. E existe um trabalho enorme para se realizar, que é o trabalho no campo do bem. Olha o que Emmanuel nos fala, nós ainda temos o lado escuro dentro de nós. O que é o lado escuro? É o homem velho. Lembra o que Jesus dizia? Abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa ressurgir. Evitar ressentimento. Isso é uma coisa muito interessante. Gente, o que é o sentido da palavra ressentimento? Toda vez que eu conto uma história para alguém de uma dificuldade que eu passei, eu estou sentindo de novo. É assim? Ressentimento é toda vez que eu lembro de alguma coisa, eu estou sentindo de novo. Para que o ódio não se te faça veneno na vida e no coração, a ciência tem dado para todos nós uma grande contribuição. Descobriu os cientistas americanos, há alguns anos atrás, que todos nós temos células, lá no Brasil chamamos cancerígenas. Aqui vocês chamam do cancro. Hã? É? Emenda os dois. É um fato interessante. A ciência descobriu que muitos desses processos eclodem no momento em que você desenvolve o ódio. Quando eu passo a ter uma mágoa, eu passo a desenvolver essa célula. E que muitas vezes tem pessoas que desencarnam com essa doença e as pessoas dizem, é kármico. Nem sempre é kármico. Porque quando estudamos o Pentateuco Espírita, Allan Kardec estuda a palavra destino por apenas 2 vezes. E não é como nós entendemos. O destino é uma coisa, karma é outra coisa. Nós passamos por uma projeção kármica em algumas coisas pertinentes às doenças, equivalente ao nosso passado criminoso. Mas existe um processo de ressentimento que nos leva ao ódio. Esse ódio a uma mágoa, e essa mágoa, as células cancerígenas, o cancro, e explode, eclode. Uma senhora foi no trabalho de atendimento fraterno, muito chorosa. Chorou o tempo todo, contando a sua história. O seu filho era um policial e havia se atracado com um jovem que estava assaltando uma loja. E naquela briga corporal, a arma dispara, atingindo o peito, e ele vem a ter o desencarne imediato. A mulher me contava com uma riqueza de detalhe, e eu pensei, eu assino o Jornal da Cidade, é uma cidade de 80 mil habitantes. Quando que foi esse crime? Perguntei à irmã, minha irmã, quando foi esse crime? Ela me disse, há 23 anos atrás. Ou seja, ela morreu junto com o filho. Sabem qual a diferença? O filho foi enterrado e ela é uma morta ambulante. Porque ela perdeu o sentido da vida. Exatamente porque pelo ressentimento.
Toda vez que ela conta para alguém, ela está vivendo aquele momento. André Luiz conta em uma das suas obras, aquela moça bonita que ficou esperando o seu amado, que havia feito uma viagem e nunca mais voltou, durante 200 anos, olhando para um espelho. 200 anos ela paralisou o seu pensamento. Vejamos como o tempo, e as pessoas dizem, o tempo no mundo espiritual é diferente. Não, o tempo no mundo espiritual é o mesmo. Acontece que muitos param no tempo, diante das dores que acometem o seu coração. O Chico dizia, o sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão. Porque quando eu estou com ódio, quem é a primeira pessoa a ser prejudicada? Não sou eu. Dr. Francisco Cajazeiras, um médico, que eu tenho inclusive algumas palestras gravadas na TV, ele é professor da Unifor, da Universidade do Ceará. Ele tem um livro chamado A Terapêutica do Perdão. E ele diz uma frase que diz assim, perdoar é inteligente. Porque quando eu perdoo, além de eu libertar o outro, porque eu não fico aprisionado, algemado, eu continuo a minha caminhada. E é esse processo do perdão que nos liberta. Como diz também, o que é o ódio? Senão o amor não compreendido. O que é o ódio? É interessante, não é? A gente vê aquele casal que ficou casado 20 anos. Aí, em determinado momento, houve uma traição. O outro não aceita. Cria-se um processo de ódio. E, momentaneamente, aquele amor que comungava naquele lar virou-se um inferno. E o ódio substituiu o amor. O que é o ódio? É o amor não correspondido. Emmanuel diz, esquece as ofensas incondicionalmente, na certeza de que as agressões pertencem aos agressores. A doutrina espírita traz a receita para a nossa felicidade. A receita para a nossa felicidade é exatamente o quê? Esquecer as ofensas. Mas se nós ainda não sabemos fazer a caridade mais simples, que é a caridade da esmola, como é que nós vamos aprender a perdoar? Sei também que em Santarém todos perdoam, mas lá no Brasil nós temos tido coisas terríveis, mortes, por conta de que as pessoas ainda não aprenderam a perdoar. O perdão é uma condição de conhecimento. Quando nós lemos o Evangelho, toda a obra do Velho e do Novo Testamento, existe apenas um único momento. Não existe dois. O único momento que Jesus pede pressa. Um único. O resto, Jesus sabia das nossas imperfeições. Mas existe um momento que Jesus diz, reconciliai-vos com os vossos inimigos, enquanto estáis a caminho com Ele. É o único momento que Jesus nos pede pressa para nós trabalharmos esse nosso lado ainda obscuro do homem velho. Já que nem sempre será possível viver sem adversários, não ouvides o respeito que lhes é devido. Ora, dentro do próprio Espiritismo, não vamos encontrar pessoas que pensam como nós. Mas o que nós temos que entender que é hora de começarmos a respeitar a diversidade de pensamento. Uma vez perguntaram, Chico, qual é a maior dificuldade do ser humano? E o Chico respondeu, o relacionamento. E não é verdade? Relacionar um com o outro,
relacionar interesses, relacionar o nosso dia a dia não é simples. É uma arte de aprender a conviver com as indiferenças. Ou com as diferenças em muitos pontos que a doutrina nos mostra. Não é? Se erraste, apressaste-te a corrigir. Como é difícil isso, né? Até dentro do lar, não é assim? Quando a gente percebe que fez uma coisa errada, às vezes a gente tem até vontade de falar para a pessoa, você me perdoa? Mas aí quando eu chego perto, o meu amor próprio diz mais alto e eu diz assim, não, deixa para depois. E às vezes a gente desencarna e não teve a coragem de pedir o quê? Um perdão. Pedir desculpas por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós somos. Porque isso faz parte do homem inteligente. Há uma obra de Divaldo Pereira Franco, chamada O Homem Integral, que nos fala exatamente sobre essa questão. O homem ser por inteiro. E ser por inteiro é compreender o Evangelho, mas acima de tudo, fazer com que o Evangelho possa nos auxiliar. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, relembrando uma mensagem de Jesus, em vez de você criticar alguém, faz uma prece. Olha, eu fui tão mal atendido, tão maltratado por uma pessoa, e eu começo a falar mal da pessoa. Aí depois eu fico sabendo que aquela pessoa está com uma dificuldade muito grande. Se eu tivesse essa compreensão de tentar o quê? Apressar em corrigir o meu julgamento, com certeza eu viveria melhor. Eu viveria num mundo mais tranquilo. Desculpa, Mendonça, eu comecei e esqueci do tempo. Então até meia-noite, não se assuste que é brincadeira. O pessoal é assustado. Mas já nós terminamos. Mas olha, vamos avançar um pouquinho mais. Na hipótese de haveres ferido alguém, solicite desculpa a quem prejudicaste, reparando essa ou aquela falta cometida. Vamos iniciar dentro do nosso lar. Vamos ser um pouco mais humilde. Vamos permitir que o Evangelho não seja apenas uma tônica dentro da casa espírita. Vamos começar a exercitar o Evangelho. Se erramos, vamos ter a humildade de pedir desculpa. Se a pessoa estiver errada, vamos também pedir desculpa. Vamos aprender a nos mostrar humildes. É lógico que isso nós não vamos fazer do dia para a noite. É um trabalho de reforma íntima. Vocês querem ver uma coisa interessante? Todas as casas têm um quartinho. As mulheres gostam muito de ter um quartinho em casa, não gostam? O chamado quartinho da... O quartinho da... todo mundo concorda? E o que a gente faz com esse quartinho? Tudo que não serve mais, tudo que a gente ganha, a gente vai guardando nesse quartinho. E a gente sempre diz assim, um dia eu vou usar. Um dia vai servir para alguma coisa. Até que um belo dia, a porta desse quartinho, ela se fecha porque a estante estava tão cheia de coisas que a estante cedeu e caiu. E aquilo veio e trancou a porta. Nós ficamos mais alguns anos para ter coragem de abrir o quartinho. E um belo dia, nós então nos enchemos de força. Pedimos para alguém tirar a porta. E ao tirar a porta, a gente olha aquele quartinho com aquela bagunça. E nós então dizemos assim, eu vou fazer uma reforma. Vamos todos encorajados. Ao chegarmos lá, nós começamos a separar algumas coisas. E nós dizemos assim, isso aqui não, pode ter uso para alguma coisa, isso aqui também. Chega no final, nós apenas trocamos o quartinho de lugar. É assim? Aqui todo mundo tem um quartinho, pelo que eu vi, não é? Esse quartinho da bagunça é o quartinho do nosso coração. É esse quartinho que precisa ser limpo. Nós precisamos ter coragem de tirar o homem velho, como disse Jesus, para que o homem novo
possa eclodir. O que é o homem velho? O que tem nesse quartinho? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa intolerância, a nossa impaciência, os nossos ciúmes, a nossa avareza, tudo aquilo que não presta. E ao fazer uma limpeza, nós vamos colocar uma mesa, colocar umas cadeiras, colocar um jarro de água, o evangelho, e vamos fazer um evangelho no lar. E esse quartinho é a reforma íntima, é o trabalho do amor, o exercício da paciência, da caridade ao próximo, do amor que deva exalar em nosso coração. É quebrar o orgulho e o egoísmo, esse casal que existe dentro de nós, para fazer com que a humildade e o amor possa prosperar. Por isso, nós temos que aprender a agir dessa maneira. Cumpre o dever a que te empenhaste. Não descarregues em ombros alheios as obrigações que te competem. Vamos assumir os nossos erros. Vamos ser sinceros para com a nossa consciência. Vamos trabalhar com as nossas imperfeições. Eu sempre eduquei o meu filho e a minha filha desde pequeno. Papai não aceita mentira. Se vier uma mentira da escola, vocês vão ter problemas em casa. Então, falem a verdade. E quando vinha um problema da escola, eu questionava, meu filho, quem é errado? Porque se você estiver certo, você tem um amigo que vai defender você. Mas se você estiver errado, você vai ter uma pessoa que vai te criticar. Para o seu bem, para o seu crescimento espiritual. E nós aprendemos ao quê? A cumprir o dever. E nós, os pais, somos os educadores primeiro de nossos filhos. Os pais é o educador pela ação. Conheci um espírita dos mais geniais no Brasil, chamado Jerônimo de Mendonça. Jerônimo de Mendonça, chamado por todos do gigante deitado. Do pescoço para baixo, nada funcionava. Tinha que tirar a mesa, colocava-se aqui a sua maca, e ele fazia uma palestra que nós nos encantávamos. Ele cantava, ele fazia uma prece que fazia nós chorarmos. E um dia Jerônimo diz assim, que nós precisamos educar dentro de nosso lar. E ele contou uma historieta que uma criança sempre ouviu a seguinte coisa, tocava o telefone, papai dizia, veja quem é. Dependendo quem for, eu não estou. Mamãe tocava a campainha, mamãe dizia, veja quem é. Dependendo quem for, eu não estou. E na primeira reclamação da escola, que o menino mentiu, nós na frente da diretora dizemos, para quem você aprendeu a mentir, meu filho? Nós somos os responsáveis pelas atitudes. Nós precisamos educar primeiro nos educando. O espírito de competição, eis o que precisa terminar entre os companheiros de doutrina espírita. Nós não estamos aqui para competir. Nós estamos aqui para amar. Nós estamos aqui para juntos, unidos pela fé, trabalhar no bem. Guarda a fidelidade aos compromissos assumidos, para que os teus companheiros se te mantenham fiéis. Sem ficarmos buscando novos conhecimentos, criando muitas vezes uma confusão em nossos meios. Vamos ser os simples com o Evangelho. Respeitar a Deus, Jesus, Kardec, e lá no Brasil nós dizemos a Chico Xavier, que foi para nós um grande professor. E para irmos para o final, no encerramento, não acredites em facilidade sem preço, sem esforço, sem dedicação, nenhum de nós chegamos a lugar nenhum. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido.
Quando nós trabalhamos no mediúnico, os espíritos vêm chorando, dizendo que havia perdido muito tempo. Nós precisamos correr contra o tempo. Nós precisamos trabalhar com o Evangelho. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. E eu me lembro, quando conversei com o nosso irmão, ele perguntou, mas se aposentou muito cedo? Eu digo, é verdade. Eu me planejei para isso. Por quê? Quando, em 2000, em 24 horas eu fiquei cego do meu olho esquerdo. Era gerente de uma grande agência bancária e ali começou um projeto de vida. Fiz 13 operações, não conseguindo restituir a minha visão. Mas mesmo assim, mesmo como gerente bancário, tinha também um comércio com a minha família, mas me dedicava ao banco, puramente. E houve um fato muito interessante. Eu tinha comigo que aos 50 anos eu ia trabalhar pela doutrina. Havia feito esse projeto. Quando, no terceiro ano, que eu fui fazer minha 8ª operação, a médica foi fazer um exame para dizer que a próxima operação você vai enxergar sem o óculos. Nós vamos fazer com que a sua retina volte ao lugar. A médica começou a olhar e disse, Sérgio, o seu olho está muito arrebentado. Eu vou fazer no outro, porque é o mesmo tamanho, a mesma dimensão. E começou a fazer o meu olho. A lente que eu iria usar. Num determinado momento, ela disse para mim, Sérgio, você já foi operado? Eu disse, não. Tem certeza? Tem. Passou um pouco. Voltei ao pensamento quando eu havia ficado cego. No centro espírita, naquela noite, o nosso benfeitor espiritual, Dr. Marco Antônio, me diz assim, meu filho, agradeça a Deus, porque em terra de cego quem tem um olho é rei. E eu disse a ele assim, olha, eu fico cego, vou ter que agradecer, mas eu sempre levei as dificuldades com muita tranquilidade. Ele sorriu e disse para mim um dia, tu há de entender. Tá bom. Depois de 3 anos, ela estava fazendo o exame, e na segunda vez, depois de muito tempo, ela perguntou, Sérgio, preste atenção na minha pergunta. Quando que você foi operado do olho direito? E eu então sempre levei as coisas assim, muito na esportiva, como nós dizemos lá no Brasil, né? Sempre muito bem humorado. Olha, doutora, a senhora está me deixando preocupado, porque o seu marido me operou o olho errado. Ela riu, muito divertida, né? E ela ficou quieta. No final, ela diz assim, Sérgio, eu tenho um laudo técnico para te dar, mostrando que você foi operado. Nessa, o nosso amigo espiritual se apresenta. Eu digo a ele, doutor Marco Antônio, eu não havia entendido então o que aconteceu. E ele sorrindo diz, pois é, meu filho, nós somos tão cegos que às vezes a gente não consegue enxergar nada. Mas nós então, vamos te contar uma coisa. Quando a justiça divina bateu na porta da sua casa para lhe cobrar aquele passado criminoso, na qual karmicamente você era para ter ficado cego dos 2 olhos, nós nos reunimos pelo seu trabalho, pelo que você está desenvolvendo e achamos que você deveria ter e continuar com uma vista. Por isso, meu filho, trabalhe, aproveite o trabalho, porque o trabalho nos encoraja e nos engrandece. E isso então é a mensagem dessa noite. É motivos de urgência. Fazemos urgentemente o que não fizemos até hoje, mas não deixemos para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Vamos fazer hoje. Vamos chegar no fim do dia, fazemos a nossa prece e vamos dizer, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela casa que me acolhe, obrigado pelos meus familiares, obrigado por aqueles que me perseguem, que me fazem crescer no campo do bem. Obrigado pelos meus olhos que podem olhar e contemplar a beleza da lua. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos que podem ver a beleza da natureza numa época primaveril.
Onde as flores desabrocham, a luz se faz eminente, o perfume nos consome, a luz nos encanta. Obrigado, Senhor. Ao chegar à noite cansado, olhar para o céu e ver um bordado de estrelas, aonde todas elas é o repertório de almas que ali moram, a busca da sua evolução. Obrigado, Senhor, pelo meu corpo. Obrigado, Senhor, pela minha boca que pode falar. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos que decanta ao ouvir. Que eu não ouça mais o mal de alguém, mas que eu possa ficar ouvindo os irmãos em aflição na terra. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos e pelos meus braços, que ontem matavam e feriam, e hoje pode dar um prato de sopa, uma cesta básica, um passe, um abraço. Obrigado, Senhor, pelos nossos pés, que possam caminhar cada vez mais longe, para levar uma mensagem de consolo a quem se encontra caído e quem ainda não te conhece. Obrigado, Senhor, por esta casa, pelos espíritos que nos envolvem, pela beleza da vida, pelo encanto e remoejo do amor. Obrigado, Senhor, e que a tua paz possa continuar nos envolvendo. Hoje, agora e todo sempre. Obrigado, Senhor. Grande lição, grande lição. Realmente, nós conhecemos aquela história daquele homem que era para perder o braço e apenas perdeu o dedo, não é? Pelo bem que fez ao longo da sua vida, e realmente foi protegido. Esta outra história é uma história que vai comentar a outra. Ora bem, eu tenho aí o futebol, tenho o livro, e eu tenho aqui, olha, eu explicar os seguintes, ao perceber, como vocês. Vai lá. Ora bem, vieram os livros naquela bancada, mas isso é produção da vossa casa espírita. Não, aqui nós somos os DVDs que ela TV, exato. Inclusive esse livro tem lá. Ora bem, nós temos uma bancada, vir também, estou com o nome desse. Nós não temos produção biológica, temos apenas aqui as produções desta vida que vai oferecer o processo são livros sobre todas as áreas, sobre a polícia de matéria, e o livro também tinha testemunha, não é só dizer que os vendedores não era tinha. Mais um problema com a minha esposa. Temos então uma bancada, a nossa sala, temos os dois livros, os quais até esta posição foi disponibilizada no livro, e quem quiser avançar com ele, é comentar, nós depois são muito É só relembrar que nós estamos fazendo uma costeira em algumas casas espíritas a pomadinha de Chico Xavier. Muitos têm o hábito de conhecer a pomadinha do roteiro. esta também não pode, mas com volta para apresentar. Ah, sim. A pomadinha ela foi recebida por um médico mineiro chamado João Nunes Maia, e ela teve como Papel principal, levar para as pessoas um conforto. Nós sabemos que Chico Xavier dizia que essa pomada, ela tem como princípio básico o maior trabalho mediúnico material que nós temos na Terra hoje. É um trabalho de materialização, energia de doação. Doação de energia capaz de impregnar nesses potes de pomada, e aonde nós temos visto uma cura
muito grande. Então, logicamente, não é uma fórmula milagrosa, vai da fé da pessoa, que ao colocar o dedo naquela pomada, está se misturando a energia daqueles companheiros que pelo esforço, pela dedicação, fizeram. Chico foi um dos maiores divulgadores dessa pomada, que nós colocamos carinhosamente como pomadinha Chico Xavier. Então voltamos a repetir, não é uma pomada milagrosa, mas é uma pomada que tem trazido um conforto para muitas pessoas, porque nós sabemos no movimento espírita que muitas doenças, a ciência está dizendo que é doenças ocultas, que na verdade às vezes é a manifestação de um espírito que se aproxima de nós, e nós muitas vezes incorporamos aquelas energias. E essa pomada, por ser magnética, e ela foi trazida por Mesmer. Existe uma coisa interessante, Mendonça, tem uma história que o tio Nunes contava, e o Chico confirmou que era verdade. Quando um homem, um centurião romano, na época do Cristo, ele tinha as chagas no seu corpo da doença da lepra, naquela época. Só que como ele era importante, ele usava túnicas muito compridas e ninguém percebia nada. Conta que ele estava passando numa praça pública, quando ele então avista uma mulher com uma criança no colo. Era nossa Mãe Santíssima, a criança, Jesus de Nazaré. Quando ele, encantado por criança, pega essa criança e traz para junto de si, essa criança leva a mão ao seu pescoço, aonde tinha uma ferida enorme. E ali então, ele percebendo a gravidade, porque naquela época não se sabia se passava ou não, ele então entregou a criança à mãe, correu para casa, e ele então tirou a túnica, e percebeu que todas aquelas feridas começaram a cicatrizar. Conta que foi uma das primeiras curas de Jesus de Nazaré na terra. Ele ajoelhou, olhou para o céu, chorando, agradeceu a Deus e disse: Senhor, se a vida existe, eu hei de estudar profundamente, diante das ervas da natureza, algo que possa trazer a cura para os nossos irmãos. Chorando copiosamente, começou a desenvolver um trabalho. E esse irmão foi a reencarnação de Mesmer, o chamado pai do magnetismo, e foi ele que traz do mundo espiritual essa receita que tem ajudado muita gente. Vocês também vão ter a oportunidade de receber. O nosso irmão já conversou conosco, com o Costeira, que é o nosso dirigente aqui em Portugal, da pomadinha, conosco, e vocês então vão ter a oportunidade de ter essa pomadinha. Volto a repetir, não é uma pomadinha milagrosa, que vai curar toda a gente, mas é uma pomadinha que com certeza vai aliviar a dor de muitas pessoas. Então é um processo muito caro. Então o que nós estamos fazendo também para ajudar as casas de Portugal? Nós já mandamos a semana passada, Mendonça, 11 caixas. Deva estar chegando aí, né, Costeira? Entre o dia 5 e dia 10 de dezembro. Os panelões, tudo que é uma boa parte dos equipamentos que a gente faz. Eu estou aqui em Portugal exatamente para a gente correr atrás das outras coisas junto com o Costeira, nosso coronel. E aí então nós vamos ter a oportunidade de poder então no ano que vem concretizar esse trabalho. O nosso irmão vai ficar com algumas, não é muitas, não é? Então aqueles que tiverem maior necessidade, o nosso irmão devagarzinho vai estar de uma maneira homeopática, porque nós ainda não temos uma quantidade, mas a partir de maio, com a graça de Deus, com a ajuda do espírito de Luiz Gonzaga, o benfeitor espiritual da nossa casa e também da casa do nosso irmão Costeira, está nos patrocinando essa oportunidade da gente poder trazer para Portugal e beneficiar todo esse povo que necessita, essa gente que busca o auxílio espiritual. Então nós trouxemos esses livros e para esse trabalho. Costeira foi na nossa casa, conhece um pouco o nosso trabalho, então nós hoje estamos aqui sendo coroados nesse banquete espiritual com vocês, né? Nós só temos a agradecer pelo carinho e por essa oportunidade. Esta tomada, este ambiente não vai ser utilizado. A nossa casa vai como participar das sistemas do Portugal e depois, obviamente, através desta participação, nós vamos ter também unidades
ser destinadas, não é? Depois na altura a distribuição vai ser feita fazer a cidade e não por isso. Convém também sofrimento